Quiser comer, pode comer. É isso. Só que tem que esquentar. Agora que a alegria vem. Deixa de lado tudo aquilo que te faz chorar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Será que ele vai aparecer? As lutas desta vida não pode fazer parar. Já forte É porque tem que coração, mudar. pois Deus É queria ruim, Zé Luz, que você. abra tua boca e comece a adorar. Creia que a vitória chegará. Tem um monte de caixinha em cima. Tristeza E oi, gente! Nossa, vai ter muita disso aqui. Adore que a alegria vem. Deixa de lado Tudo aquilo que te faz chorar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao. amanhecer. Se quiser comer, pode comer. Só botar azeite e coisa. Vamos descansar aí. Liga, tá calor não? Quando a dor bater a tua porta e a tristeza tentar te ferir, abra a tua boca e declare. Todo dia falam teu nome, ninguém te faz conhece. sorrir. Eu Eu sei que estou firme na Acho que rocha a maioria do e Facebook. nunca se abalará. O meu coração está firmado naquele que me faz triunfar. Deve ser ela. Não temerei, pois tu estás a me guardar. Posso cantar, posso sorrir, nada vai me separar de ti. Deixa de lado a tristeza e comece a louvar. Adore que a alegria vem. Deixa de lado tudo aquilo que te faz chorar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, meu Deus, ela vem rapidinho. Se quiser comer, pode comer, Bárbara. Adore que a alegria vem. Deixa de lado tudo aquilo que te faz chorar. O choro pode durar. Chama a Silvana. Uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas a alegria vem ao amanhecer. Adore que a alegria vem. Oi, gente, a paz de Cristo para todos. Bom poder estar aqui com vocês. Estamos alegres com o Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concedeu, né? Mais uma semana, né? Que passamos na presença de Deus e estamos entrando em mais uma semana. Quero agradecer a presença de algumas pessoas aqui conosco. Nossa, Elaine, que bom, Elaine. Obrigada pelo teu carinho, por você estar aqui. Márcio Gonçalves também, Deus abençoe. Oi, Lu, um beijo aí no Cosminho, um beijo em todo mundo. Lindaci, parabéns para você, querida, Deus abençoe. Orlete, mamãe, que bom que você está aqui. Jaqueline, que bom. Oi, boa tardinha, Fabiana, que benção que você está aqui. Deus abençoe. Letícia Conde, obrigado. Betinha. Gislene, um beijo, meu amor. Obrigada aí pelo carinho, por você estar aqui. Obrigado aí, tá? Glória a Deus. Estamos alegres com o Senhor. Cláudia Braz, Patrícia Vieira, Deus abençoe. Glória a Jesus. Gente, compartilha aí. Avisa aí, já começou a live, né? Todos os dias, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, nós estamos aqui, né? Falando uma porção da palavra de Deus, falando um pouco da
testemunho, como nós temos superado, como Deus tem nos ajudado, né? Cada dia que passa tem sido uma batalha vencida, e nós louvamos a Deus, né? Porque grandes coisas Ele tem feito na nossa vida e temos vencido cada dia mais. Temos muitas vitórias para contar, muitas bênçãos para contar, porque o nosso Deus é um Deus que nos surpreende. Cada manhã, quando a gente acorda, né? Que a gente vê esse sol, hoje o dia tá lindo, tá um sol lindo e tá um ventinho gostoso, né? Parece até que eu tô lá na região dos lagos, que na região dos lagos que é assim, né? Pode estar o sol que for, mas tá sempre esse ventinho. E hoje tá um dia maravilhoso e nós temos só que agradecer a Deus, né? Todos os dias, quando a gente acorda aqui, acordamos com vida, né? Quantas pessoas, né, já foram, né? Deus já levou, mas estamos aqui. Se estamos aqui é porque Deus tem um propósito conosco, é porque ainda não acabou ainda o propósito de Deus com a nossa vida. E o que nós iremos falar hoje, começar a nossa segunda-feira falando a respeito de um assunto, né, um sentimento que tem tomado a vida de muita gente. Oi, Mari Carlos, que bom que você veio, lá de Joinville, né? Que prazer, Deus abençoe. Rosângela, minha pastora amada, Deus abençoe, obrigado por estar aqui também. Obrigada, Cristina Bush, né? Muito obrigada pelo carinho, gente. Chama aí, avisa o pessoal. Ó, Nailde chegou, Naná Vitoriosa chegou. Estamos aqui, né? Para a honra e glória do Senhor. Podemos dizer até aqui tem nos ajudado o Senhor. Nós vamos ler hoje o Salmo 112, versículo 6. Apenas um versículo que nós vamos meditar nessa tarde. Ele é muito lindo. Ontem nós tivemos na Santa Ceia, na nossa igreja, DEVEC, né? Vocês sabem que eu pertenço à DEVEC. E o pastor Odilton, ele deu uma palavra assim muito maravilhosa, né? Ele falou uma palavra assim que é incrível, né? Porque o profeta Miqueias profetizou essa palavra e foi naquele tempo, mas a palavra assim, ele falando parecia assim muito atual, né? Porque era como se ele estivesse descrevendo o tempo presente que nós estamos vivendo. E eu tomei a liberdade de anotar algumas coisas, né? E ao longo dessa palavra, que tinha tudo a ver com o que eu tinha preparado, a gente vai comentar algumas coisas que ele falou que eu achei muito importante, né? Para a gente enfrentar um sentimento que tem tomado o coração de muitos, que tem tomado a mente de muitos, que tem feito muitas pessoas recuar, que tem feito muitas pessoas se trancar em casa, que tem feito muitas pessoas ficar com depressão, muitas pessoas ficarem com o seu emocional doente, com o seu físico doente, porque quando você adoece o seu emocional, com certeza o seu físico também vai te responder assim, né? E é sobre o medo. Nós vamos falar hoje, nessa tarde, sobre o medo. Oi, Bianca Alves, Deus abençoe. Obrigada aí pelo carinho, gente, muito obrigada. O Salmo 112, capítulo 7, diz assim. Vamos ler o 7. Ele não tem medo. Vamos ler o 6, né? Quem é correto nunca fracassará. Em outras versões fala quem é justo, tá? Quem é justo nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber más notícia. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado, nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Eu quero ler na outra versão que fala assim, olha, 112... versículo 7, que diz assim, também é uma versão diferente, mas é apenas questão de versão mesmo. Na verdade, nunca será abalado o justo. O justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está confiado no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Glória a Deus, porque a palavra de Deus, eu sempre falo isso para vocês, né? Oi, Rônia, que bom que você veio. Um beijo, obrigado, querida. Chama aí o pessoal. Chama aí a turma aí para me assistir, a turma aí de Macaé. Um beijo para todo mundo aí de Macaé que está me assistindo. Deus abençoe. Quando a gente lê, né, o justo não será abalado, o que é ser justo? Quem é o justo? Como ser justo num dia, na época em que nós vivemos, no tempo em que nós vivermos, ser chamado de justo? De verdade, a gente quando fala nessa palavra justo,
Aí a gente olha pra gente, né, pra nossa vida, somos tão limitados, né? Somos tão cheios de pecados, são cheios de falha, e aí a gente acha até impossível, né, ser chamado de justo, ou impossível a gente nos salvar por nós mesmos, por causa da nossa justiça, por causa de tudo que a gente tenta, como o apóstolo Paulo fala, né, aquilo, o certo, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, esse está sempre diante de mim. Na verdade, nós vivemos uma luta constante, né, contra o pecado, contra o erro, e a nossa luta é essa, e a Bíblia fala, né, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, a nossa luta não é contra o irmão do lado, a nossa luta não é contra o vizinho de verdade, a nossa luta, né, é contra nós mesmos, é contra o nosso eu, é contra a nossa carne, é contra o desejo carnal, é contra todas essas coisas, né. Mas uma coisa é certa, nós temos um Deus, né, que nos ajuda, um Deus que nos ampara, um Deus que nos dá a mão, um Deus que não nos deixa cair. E aí, quando fala a respeito do justo, o que eu entendo sobre isso, eu gostaria de fazer uma comparação assim bem simples. Eu sempre falo isso para vocês. O que nós conversamos aqui é um evangelho simples, não tem nada de novo, nada muito fantasioso. A gente procura falar uma coisa simples. Eu creio num evangelho simples, num evangelho que é simplesmente você crer, é batizado e é salvo. A verdade é essa. Então, quando se fala de ser justo, eu gosto de comparar assim, você vê uma autoridade, no caso, um policial, né? Vamos ver uma figura de um policial. Se aquele policial está sem farda na rua ou na sua casa, você encontra esse policial de bermuda na rua, não tem como você identificá-lo como uma autoridade, não é? Porque se ele não está com aquela roupa, ele não está revestido de algo que vai nos dizer que ele é uma autoridade. O que eu chamo de justo, quando eu falo sobre justiça, sobre a pessoa ser justa diante de Deus, é isso. Você tem que estar revestido de Deus, revestido do poder de Deus, revestido da fé em Deus. Isso faz com que você seja justo. De verdade, se você não tiver a fé em Deus, se você não tiver a crença em Deus, se você não tiver Deus dentro de você, se você não tiver revestido do poder de Deus, não tem como ninguém ver justiça em você e em mim. Porque de verdade a Bíblia diz que em pecado nós fomos formados, né? Então, tudo que nós tentamos fazer, geralmente vai contra aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós cremos. Então a justiça é isso, é como aquele homem que ele sem a sua farda, sem aquilo que lhe dá autoridade assim visível, ele não é nada, assim somos nós. Sem Jesus nós não somos nada, sem Jesus não podemos fazer nada. É Jesus quem nos justifica, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos faz, né, entender, né, que é necessário procurar a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então eu botei assim, a roupa, ele se torna com a roupa, ele se torna um referencial de como o identificar, mas é quem ele é mais do que ele faz parte. Então, quem ele pertence fala da corporação que ele faz parte, no caso, né? Você olhando ali a aparência, olhando a sua indumentária, você vai entender que ele é uma autoridade. Assim somos nós. Quem é coberto pelo sangue de Jesus, quem tem o poder de Deus, quem tem Jesus na sua vida, ele também demonstra através das suas ações, através das suas atitudes, que ele é justificado por Jesus. Glória a Deus. E uma coisa interessante que eu entendo também é que quando nós estamos envolvidos nessa justiça, agarrados nessa justiça, revestidos por essa justiça de Deus, nós estamos guardados e protegidos por Ele. Então, quando o Salmo 121 fala, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, porque o Senhor te guardará de todo mal. Então, nós temos um Deus que nos guarda. E aí, entra no Salmo que eu li,
o justo, ele não temerá as más notícias. Estamos vivendo dias em que a gente já acorda, né? Quando você ouve o telefone tocar, você já fica sobressaltado, né? Você vê um e-mail, você já fica sobressaltado. De verdade, a primeira coisa que ele vem, ai meu Deus, deve ser alguma notícia ruim. Mas uma coisa que eu quero dizer a você nessa tarde, nós somos justificados por Deus, nós temos um Deus que nos reveste, um Deus que nos protege, então não devemos temer as más notícias. O mundo está sendo vencido pelo medo. O mundo está sendo vencido pelo medo. Nós percebemos as pessoas na rua apavoradas, as pessoas vão conversar, só falam sobre um assunto, não é? É o medo do Covid, o medo da pandemia, o medo disso, o medo daquilo, e pega álcool, e pega gel, e pega não sei o quê, e as pessoas não sabem mais o que fazer. Você vê uma roda de amigos conversando, o assunto é só esse. O povo está dominado pelo medo. Mas nessa segunda-feira, na semana que vai começar agora, eu vim aqui dizer para você que quando você é revestido pelo poder de Deus, quando você tem Jesus na sua vida, você não pode, não deve temer as más notícias. Porque quando a gente teme, a gente está dizendo que não cremos no controle de Deus na nossa vida. E Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle da nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida, a Bíblia diz que nenhuma folha cai da árvore se não for pela vontade dele. Ele conhece cada fio que tem de cabelo na nossa cabeça. Ele é um Deus que não perde o controle de nada. Eu gosto de dizer que o nosso Deus, ele nunca é pego de surpresa em nada na nossa vida, porque ele sabe de tudo. Nós sabemos que o mundo está vivendo um caos, o mundo está vivendo, Deus está sacudindo o mundo, porque eu acredito que tudo isso tem a mão de Deus, eu tenho certeza, sem medo de errar, a mão de Deus está agindo para sacudir o homem, para despertar o homem. Quando eu falo homem, eu falo de mulher, eu falo de jovem, eu falo de todos. Nós estamos vivendo um mundo em que as pessoas estavam muito mesmo, né, só pensava em si e estava assim de uma situação assim quase incontrolável. E essa pandemia veio para as pessoas entenderem, né, que o dinheiro não é tudo, que não adianta você ter um plano de saúde caríssimo, um hospital, o melhor hospital, não adianta nada disso, não adianta você ter dinheiro. Ontem eu estava saindo com a minha, sábado eu saí com a minha amiga, a Cássia, nós fomos no shopping e nós estávamos prestando atenção, gente, as lojas todas fechadas no shopping, só a loja Americana aberta e o Extra, e uma fila para entrar na Americana, e entrava de pouquinho em pouquinho. E aí, o que a gente entendeu e lembrou da Bíblia, quando a Bíblia fala, né, que haveria dinheiro, mas o dinheiro ficaria no saco furado. Você teria dinheiro, mas não teria como comprar as coisas. E de verdade, nós já estamos vivendo esse tempo em que todo mundo no shopping ali, uma loja só, você querendo ir comprar outras coisas em outros lugares, e você olhava e tudo fechado. Isso tudo é a mão de Deus, sabe? Querendo chamar o homem para mais perto dele, querendo chamar a atenção do povo. Olha, eu existo, eu sou Deus, eu tenho o domínio de tudo. Se eu quiser, eu paro essa pandemia. O povo tem que se voltar para Deus, o povo tem que entender que o medo não vai adiantar nada, o medo não nos protege de nada, pelo contrário, o medo nos faz até ficar desesperado e que faz trazer outras doenças. Mas muito triste a gente ver o shopping daquele jeito, tudo escuro, sabe? E a gente percebeu e falei, né? Depois quando Jesus vier, porque isso aqui é só princípio. Ainda não é o fim do tempo, não, é princípio ainda, né? E eu falei, quando Jesus voltar, né? Todas essas edificações lindíssimas, todas essas obras poderosas que eles fazem aí, vai ficar tudo por aí, né? Porque a Bíblia diz que descerá fogo do céu e os elementos se desfarão, ou seja, tudo isso aqui será desfeito com fogo. Deus irá mandar fogo e desfazer essa terra. Então, nós devemos nos agarrar com Deus. Às vezes as pessoas são tão agarradas às coisas materiais, né? E ali se agarra com as coisas, minha casa, minhas coisas, que nada, você morre e fica tudo por aí, e que daqui a pouco Jesus vem também e o mundo vai ficar tudo por aí. Eu não quero nada desse mundo, né? Glória a Deus, que possamos prestar atenção nos sinais, porque tudo é sinal da vinda de Cristo. Uma coisa interessante que eu entendo também
é que nós devemos ter, assim, noção que o medo, ele não pode nos dominar. O medo não pode ser maior do que a fé. Você pode ter até assim um cuidado, mas nunca aquele medo de te deixar apavorado, né? De te deixar sem noção para as coisas. Quando eu estava lendo a respeito do medo, eu me lembrei de Jesus quando estava andando em cima do mar, né? Os discípulos dentro do barco e a noite muito densa, uma tempestade muito grande, e de repente aparece Jesus andando sobre o mar. O que aqueles homens sentiram? Medo. Por que eles sentiram medo quando viram Jesus? Porque a circunstância em volta deles estava tremenda. Eles já estavam vivendo um dilema, estava tendo uma tempestade, estava tendo vento, o mar estava revolto, e agora aparece aquele personagem andando por cima do mar. A primeira coisa que aqueles homens tiveram foram medo. E Jesus fala para eles: coragem, tenha coragem, sou eu Jesus. Quando eu chego, o medo tem que sair. Essa é a palavra do Senhor nessa tarde para você. Talvez você passou um fim de semana trancado em casa, não teve coragem de sair com medo, mas uma coisa é certa: creia que se Jesus estiver perto de você, ele ainda não estava no barco, não. Ele estava ali no meio da situação. Eu creio que apesar de todas essas mortes, apesar desse vírus, apesar de tudo que está acontecendo aí, tem um Deus que caminha por cima do mar, tem um Deus que caminha no meio do vento, tem um Deus que tem o controle de toda a situação, que não importa do jeito que as circunstâncias estão. Às vezes a gente olha com um olhar, né, de medo, né, e fala: Jesus, a gente vai perecer, Senhor, a gente não vai ter condição de vencer. Mas uma coisa é certa: Jesus Cristo está vindo, e ele falou para Pedro, chega e fala: eu posso ir ao teu encontro? E ele fala: vem. A voz de Jesus nessa tarde para a gente é essa: vem no meio da tempestade, mesmo que você esteja com medo, vem ao meu encontro. O Senhor está demonstrando que Ele está no controle. A gente olha e fala: poxa, Jesus, como é que eu vou andar na situação que eu tô, do jeito que tá as coisas? De verdade, eu fico pensando como é que eu vou sair de casa, mas Jesus está falando: vem. Não deixa o medo te vencer. Eu estou no controle. É isso que Jesus quis falar com os discípulos, né? E Pedro, ele desceu do barco, ele obedeceu. Ele foi ao encontro de Jesus. E enquanto ele estava olhando para Jesus, enquanto os olhos dele estavam firmes em Jesus, ele conseguiu andar. Isso quer dizer o quê? Que não importa a situação que está o mundo, enquanto você estiver com o seu olhar firme em Jesus, sabendo que Ele está no controle de tudo, que não vai faltar nada, que Ele não vai deixar faltar nada, que Ele vai criar situação para abençoar, que Ele é o Deus provedor, que Ele é o Deus que cura. Se você tiver ainda, Deus ainda tiver projeto com você, tiver propósito na tua vida, você pode até ficar entubado, mas o Senhor te tira de lá. Nós temos, irmãos, testemunhos maravilhosos de pessoas na nossa igreja que venceram o Covid, pessoas na nossa igreja que estavam entubados já na situação de não conseguir sair mais, de todo mundo já estar pensando, a gente estava orando, mas já assim com o coração já pesaroso, mas a gente não deixou de crer, a gente não deixou de confiar, e Deus mostrou a sua glória. Deus tirou ali do fundo do poço, Deus tirou do laço da morte, né? Não tem aquele versículo, né? O laço estava preso no laço do passarinheiro, mas o laço quebrou e eu escapei. É assim que fala a palavra. Glória a Deus. Importante a gente crer. A gente crê que nós temos um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. É isso, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Então, quando a gente canta isso, a gente entende que às vezes o choro fica até a noite. Ela dura até a noite, mas ainda tem uma amanhã. Amanhã o sol vai brilhar. Amanhã algo novo vai acontecer. E o amanhã de Deus não necessariamente
Pode ser amanhã, mas pode ser daqui a pouco. Pode ser aos minutos seguintes. Pode ser daqui a 1 hora, daqui a 2 horas. Olha quem chegou, olha o cabelo dela, tá linda. Claríssima. Oi, Graça. A Graça que fez, ó. Li, pode almoçar lá. Fala com a Graça. Eu já almocei. Pode se servir. Já, pode almoçar. Então, o que acontece é isso. A gente tem que confiar que o amanhã tem novidade. Que no amanhã, o amanhã, quando a gente fala, eu vou repetir de novo, pode ser daqui a alguns minutos, daqui a 1 hora, daqui até a noite. A gente não tem como colocar Deus dentro de uma caixinha, né? E falar, não, Deus tem que ser assim. Não! Ele sabe o momento e a hora certa de agir. É por isso que não devemos ser dominados pelo medo. Não devemos deixar que o medo tome conta das nossas emoções a ponto da gente ficar desesperado, desorientado, desequilibrado. Não! Deus não age no desequilíbrio. Deus não age no destempero. Deus não age, Ele age. Deus gosta da pessoa que é centrada, que tenha foco. É interessante, quando eu estava lendo a respeito do medo, eu descobri que o foco é o contrário do medo. Porque quando você foca em alguma coisa, pense comigo, Pedro, quando Jesus falou para ele, vem. Ele desceu do barco, caminhou ao encontro de Jesus. Lindo isso, né? Eu gosto muito da Bíblia, a Bíblia ela é linda. E ele foi caminhando ao encontro de Jesus, ele estava com foco em Jesus. Os olhos dele estavam em Jesus. Tudo bem que o mar estava revolto, tudo bem que estava um vento tremendo em sua volta, né? A sua roupa estava balançando, por determinados momentos ele balançava, mas o foco dele era em Jesus. Enquanto o foco dele estava em Jesus, ele conseguiu caminhar sobre as águas. Mas só que, de repente, ele tirou o olhar dele. O foco dele saiu de Jesus. E quando saiu o foco, o que aconteceu? Ele percebeu. Ei, eu não sou peixe. Ei, eu não sei nadar. Ei, apesar de ser pescador, eu sei que não dá para ficar dentro do mar, andando no mar. Ainda mais com um vento desse. Ei, Jesus, socorre-me! Eu descubro aqui que temos que ter foco. Saber o que quer. Falar, Deus, eu confio em Ti. Eu sei que a situação parece adversa, a situação eu não tenho saída, mas eu confio num Deus. Eu confio nesse Deus que cria a porta onde só tem parede. Ah, quando eu falo em parede, criar parede, eu não posso deixar de falar sobre o mar Vermelho. O povo de Israel, junto com Moisés, pararam diante do mar, e aí Deus dá ordem, diga aos filhos de Israel que marche. O povo atrás, Moisés diante do mar. Aquela imensidão de água diante deles. Faraó, com os exércitos, vindo a toda para pegar o povo. E a ordem de Deus é, diga ao povo que marche. Tenha foco. Não deixe o medo. Não olhe a dificuldade que está vindo. Não olhe o ambiente. Não olhe as circunstâncias. Não olhe o que está te proposto à tua frente. Não pense... Eu sempre falo isso com a minha amiga. Eu tenho tido uma luta travada comigo, constante, de não pensar no negativo. De tentar pensar sempre que vai dar certo, que vai acontecer. Se Deus está na frente, não tem como dar errado. Se Deus está comigo, vai dar certo. Se Deus está comigo, a porta vai abrir. Se Deus está comigo, entendeu? Gente, isso é foco. Isso é você ter fé. Foco e fé, FF, foco e fé, fé e foco, sabe? É lindo isso. Me deu agora isso aqui. O medo é o adverso. O medo é o contrário do foco e da fé. Então, eu sei que tudo nos leva a ter medo. Eu sei que o ar, né? O ar que a gente respira nos dá medo.
Eu sei que estar perto das pessoas nos dá medo. Eu sei que abraçar, conversar, as coisas que a gente mais gostava de fazer, a gente tem medo. Mas de verdade, quando você tem um foco, quando você tem fé, quando você sabe em quem você crê, você consegue vencer o medo. Você consegue vencer as dificuldades. Você consegue. Lia, esquenta que tá tudo frio. Pelo menos feijão. Gente, é porque tem um povo almoçando aqui de novo. Depois elas vão vir aqui. Eu sei que aqui tem um grupo que não conhece a Cássia, né? Eu falo nela todos os dias. Eu falei na Bárbara também, né? Da unha. A Bárbara ainda tá aí, cá? Já foi embora. Ia apresentar ela pra turma. Gente, ó, essa é a Cássia. Ela é linda, né? E ela é linda assim pessoalmente, né? Só. Vem cá. Vem aqui. Daqui a pouco a Xê já tá comendo já. Veja. Então, aí elas estão aqui. E aí, voltando a falar do foco e da fé, né? E a gente está vivendo esse contexto, esse cenário, né? Ultimamente as pessoas falam muito nessa palavra, né? Cenário. Estamos vivendo esse cenário de medo. E aí Deus me leva a falar hoje contra esse sentimento. Porque de verdade, o medo ele nos paralisa. O medo, ele nos tira a chance de se realizar. O medo nos tira oportunidades. O medo às vezes o medo ele é bom, mas assim, o medo ele tem que ser na medida. Ele não pode ser demais. Porque às vezes o medo nos protege, mas não ele demais. Então o que a gente tem que fazer é pedir a Deus, Senhor, me dê um pouco de coragem, me dê mais coragem. A tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A tua palavra a Bíblia tem tantas palavras contra o medo, não tenhas medo, não temas, eu estou contigo. Então, às vezes o inimigo ele usa o medo para atrapalhar a nossa vida. Ele usa o medo para fazer a gente perder até mesmo os planos que ele tem pra gente. Então, às vezes é necessário, né, a gente se revestir de um pouco de coragem e enfrentar determinadas situações para que nós não venhamos perder o que Deus tem pra gente, os propósitos, os projetos. E a palavra dele diz que os planos dele para nós é pensamentos de paz, são planos de bênção. Possamos confiar em Deus e colocar o nosso foco e a nossa fé em Deus. Porque assim nós vamos conseguir vencer. Quando eu falo a respeito do medo, a Bíblia está falando aqui, né? No Salmo 112, versículo 6. Né? Que o justo não temerá as más notícias. Então as más notícias vêm, mas com ela também vem a ajuda de Deus. Com ela também vem o consolo de Deus. Com ela também vem a mão de Deus nos protegendo. As más notícias chegam, mas com ela também vem a fé. Com ela também vem a alegria. Com ela também vem o conforto. Nosso Deus é o Deus que nos ajuda. Que possamos entregar ao Senhor tudo aquilo que nós tememos, né? Todo o nosso temor devemos entregar a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Glória a Deus, que possamos entregar nossos temores, os nossos tremores para Ele. O apóstolo Pedro, ele estava andando na água, olhando para Jesus, ele não teve medo. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele não teve medo. Que possamos firmar os nossos olhos no Senhor. Que possamos firmar os nossos olhos em Deus. Para que o medo não venha nos dominar. Enquanto ele estava olhando para Jesus, Jesus falando, vem. A voz de Jesus falando para ele, vem. Era a voz de Jesus que estava falando. Então por que ter medo se Jesus que está falando? Mas ele teve porque ele tirou os olhos. Que possamos, né,
ficar firme com o Senhor. Que as coisas que acontecem na vida, né? Que as dificuldades, que as tribulações, que até os desafios. Porque a nossa vida é feita de desafios. Já reparou isso? Todos os dias nós enfrentamos um desafio diferente. Todos os dias. Se eu for perguntar aqui, qual de vocês tá com a vida tudo tranquilinha, tudo certinho, ninguém tá passando nada assim, né? Fora do normal, a tua vida tá certinha. Ninguém. Todo mundo tem alguma área da sua vida que está enfrentando um desafio, ou é uma enfermidade, ou é um problema familiar, ou é um problema financeiro. Todo mundo, no contexto que nós estamos vivendo, estão passando por desafio. Pessoas que estão com entes queridos no hospital, né? Mas uma coisa é certa, creia no Senhor. Firme os olhos em Deus. Esteja os olhos firmes nele, que você vai encontrar um jeito de enfrentar esse desafio, de enfrentar essa situação sem medo, sem receio. Como a Bíblia fala, né? Ele não teme as más notícias. Não, eu não vou temer, eu vou confiar. Eu não vou temer, eu vou entregar. Eu não vou temer, eu vou confiar que Ele tem uma solução. Ele tem uma saída. Glória a Deus. Quando a gente entende que Jesus morreu na cruz, né? Nós passamos a Semana Santa, né? Ontem foi comemorado, né? Domingo, né? Domingo da Páscoa, né? Aí na sexta-feira Jesus foi crucificado, né? Foi a morte dele, a paixão de Cristo. E no sábado, né? Foi que chamam de sábado de aleluia, né? Que ele foi enterrado. E no domingo ele ressuscitou. Gente, o domingo é o dia das boas novas. Os discípulos estavam todos com medo, porque o medo é uma coisa antiga. O medo não é de agora. Não pense que nós estamos com medo por causa do vírus, por causa disso, por causa daquilo. Não! O medo já acompanha a humanidade há muito tempo. Desde o tempo de Jesus, as pessoas tinham medo. Quando Jesus foi crucificado, que eles enterraram Jesus, o povo fugiu, os discípulos fugiram, ficaram todo mundo escondido, com medo. Com medo das pessoas virem matá-los. Afinal de contas, eles já tinham matado o mestre, então ele ia matar os discípulos, esse era o medo deles. Mas sabe o que é mais lindo? É que Jesus, ele morreu. José de Arimateia pediu o corpo de Jesus e ali embalsamou, né? E enterrou o corpo de Jesus. Eu acho tremendo, porque ninguém matou Jesus. Não, ele se entregou. Ele quis morrer por nós. Se ele quisesse, ele não teria sido morto. Mas ele quis morrer por nós. E aí, o cemitério de antigamente não era igual agora, né? Que se cobria, botava terra. Não, antigamente era uma caverna em que se colocava uma pedra na porta, né? Então, eles não queriam acreditar que Jesus ia ressuscitar, porque Jesus já havia falado isso, né? Que ele iria, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E aí, no domingo de manhã, aquelas mulheres, né? Maria Madalena, as outras mulheres, foram ao sepulcro para ver o corpo de Jesus. É lindo essa história, João 20. É lindo demais. E elas ali chorando, né? E ali aparece um personagem todo de branco. E aquele personagem fala, por que vocês estão chorando? Por que vocês estão procurando os mortos? Um vivo entre os mortos. Olha, gente, Jesus não estava mais ali, não. Jesus já havia ressuscitado. E o lindo de tudo isso, é que elas puderam sair e anunciar, olha, Jesus ressuscitou, no terceiro dia ele ressuscitou, e ele começou a aparecer para os discípulos. Teve uma hora em que os discípulos estavam todos reunidos, e Jesus apareceu. E eles com medo, tudo fechado, as portas fechadas, eles estavam com medo de morrer. E ali Jesus aparece, paz seja convosco. Gente, imagina isso, eles morrendo de medo e de repente Jesus aparece, paz seja convosco. E ali Jesus abençoa o pão, parte o pão, abençoa o pão e eles reconhecem Jesus e que alegria, que festa, e aí Jesus some novamente.
Agora, tá os 2 discípulos caminhando numa estrada, né? E falando, você sabe da história? Mataram o nosso Jesus, né? E aí aparece um terceiro homem caminhando na estrada e começa a conversar com eles. E ali eles começam a falar, você é novo aqui, né? Você não sabe o que aconteceu, né? Mataram Jesus e tal. É mesmo, mataram. E aí ele morreu, falou que ia ressuscitar, mas já era, acabou pra gente. Eles estavam, né? Tristes, com medo, angustiados, e nem perceberam que Jesus estava ali do lado deles conversando, como se nada tivesse acontecido. E aí, quando eles chegaram na porta de casa, aquele homem fez que ia embora, e os discípulos falaram, não, peraí, entra, vamos tomar um café com a gente, entra, já tá tarde, fica aí, já tá tarde. Jesus entrou. Quando Jesus entrou e na hora de comer, quando eles foram orar para comer, Jesus pega o pão e abençoa. Quando Jesus abençoa o pão, eles reconhecem que era Jesus. Gente, imagina isso. Imagina, no meio do medo, aquela alegria de ver que era Jesus que estava ali vivo. E aí Jesus abençoa o pão e eles falam, puxa vida, o nosso coração não ardeu quando ele chegou perto da gente, ficou conversando com a gente. Mas por que o coração deles não ardeu? Porque eles estavam com medo. O medo faz isso. O medo é um sentimento tão chato, tão ruim, que ele consegue apagar os outros sentimentos bons. Deixa eu ver que a minha mana botou aí, ó. Ela botou, busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. É o Salmo 34:4, né? Glória a Deus. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, nem de medo, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. 2 Timóteo 1,17. Obrigado, mana. Por isso não tema, pois estou com vocês. Não tenha medo, pois eu sou Deus, eu fortalecerei e ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. Gente, essa é a promessa. Não pode ter medo. Não deixa o medo te vencer. Não deixa o medo ser maior do que a tua vontade de querer vencer, de querer sobressair, de querer conquistar. Não. Domine o medo. Quem está falando isso com vocês é uma pessoa que eu era a rainha do medo, né? Porque eu tinha o meu esposo e ele fazia tudo para mim. Mas, de repente, eu me vi tendo que eu mesma ter que resolver a minha vida, ter que resolver as minhas questões. Eu não poderia toda a vida ficar contando com a minha cunhada, que era minha cunhada Esther, e com a minha irmã Lília. Eu sei que elas também têm a vida dela, elas têm as coisas dela. E aí, com isso, eu falei, não, Nailde, acorda, medo vai sair em nome de Jesus. Comecei a orar, pedindo a Deus força, pedindo a Deus coragem. E hoje, ainda, né, não sou, né? Mas aos poucos Deus está trabalhando em mim, nos meus sentimentos, e eu estou vencendo, gente. Eu me pego, né, resolvendo questões que antes eu jamais faria, né? Mas o Senhor, Ele nos orienta. Se o Senhor nos permite entrar em determinadas situações, Ele nos dá estratégia, Ele nos dá coragem, Ele nos dá força. Mas o importante é você decidir vencer, você decidir conquistar, você decidir não ficar abatida, você decidir não deixar que o medo te domine. É uma questão de determinação, de posicionamento. Se posicione e fale, não, medo, você não é maior do que a minha fé no Deus que eu sirvo. Essa é a palavra nessa tarde. Vença o medo em nome de Jesus. E se você fizer isso, você vai conseguir vencer e conquistar, né? Conquistar também. O medo é vencido. Eu escrevi aqui, vou ler para vocês. O medo, ele é vencido. Jesus quer revelar para você algo novo. E às vezes o medo te faz perder essa oportunidade. Eu posso ter outro foco, eu posso ter outro olhar, porque às vezes a gente tem um olhar só de medo, e o medo nos paralisa, o medo nos faz, não faz a gente tomar decisões. Então, olha só, uma coisa interessante é que quando Pedro ficou tomado pelo medo,
Ele falou, mestre, socorre-me! Desesperado. Aí Jesus imediatamente deu a mão a ele e falou, Pedro, homem de pouca fé, olha eu aqui, eu estou do teu lado, eu estou contigo. É isso que o Senhor está falando nessa tarde, sabe? E quando a gente lê na Bíblia imediatamente, a gente entende que ele age rápido. Há momentos na nossa vida que ele age assim, ó, de uma hora para outra. Do mesmo jeito que vêm as tribulações, do mesmo jeito que vêm as provações, assim também vêm as vitórias. Assim também chega a resposta. Assim também chega o milagre. É só a gente crer. É só a gente não deixar de crer. Não deixar ser tomado pelo medo ou medo das circunstâncias. Mas a gente crê que tem um Deus que está acima de tudo e de todos e que comanda tudo. Ele manda no ar, ele manda na terra, ele manda no mar, ele manda no vento, ele comanda as nossas vidas. Creia nessa tarde. Creia que ele é o Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus te abençoe. Vamos orar? Deus, quero te agradecer por essa palavra que tu me concedeste para liberar para os meus amigos nessa tarde. Te peço uma bênção toda especial sobre cada lar, sobre cada vida. Abençoa, Senhor, aqueles pais que estão aqui me vendo. Eu sei que tem pessoas que estão tristes, pessoas que estão sem perspectiva, pessoas que estão desanimadas. Mas eu sei que tu és o Deus que pode, ó Deus, injetar do céu ânimo em cada vida. Fé, coragem, amor. Ó Deus, que possamos firmar os nossos pensamentos em Ti, o nosso olhar em Ti. Que nada, que nem circunstância, que nada. A Tua palavra diz em Romanos 8,35, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que possamos estar firmes, ó Deus, no Teu amor, sabendo que Tu não falhas, que a Tua palavra não falha, que as Tuas promessas conosco é eterna, que a Tua palavra para a nossa vida é fiel. Nós cremos nos Teus propósitos. Nós cremos, Senhor, que os Teus pensamentos para nós é pensamentos de vitória. Libera a bênção sobre os lares, libera a bênção sobre as vidas, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão tristes, aqueles que estão problemáticos. Senhor, aqueles que estão internados no hospital, aqueles que estão, Senhor, com familiares, passando por dilemas terríveis. Eu sei que Tu és o Deus que pode mudar situação e pode abençoar, mudar histórias, tira o medo, tira o temor, que as pessoas não venham ser tomadas por pensamentos negativos, por pensamentos pessimistas, mas que possamos ver o Teu agir, ver a Tua glória, saber que Tu podes fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque sabemos que Tu és o Deus que abençoa. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês nessa tarde maravilhosa. Maria Márcia, obrigado, querida. Nilma, beijo, linda. Jaqueline, um beijo, Deus abençoe. Que possamos nessa tarde tomar posse dessa palavra. Tomar posse. Porque às vezes a gente ouve as coisas, né, entra no ouvido e sai no outro, né? Mas quando vier assim, aquele temor no teu coração, clama a Deus, fala, Deus, que aquela palavra que tu usou, a missionária Nailde, que ela venha ser real na minha vida. Não deixa, Senhor, que eu venha olhar as circunstâncias, mas que eu possa crer que a Tua mão, que o Teu cuidado, que a Tua proteção está sobre a minha casa, está sobre a minha família, está sobre os meus filhos, está sobre todos. Eu creio, Deus. Eu creio que o Brasil é uma nação que pertence a Deus e nós ainda vamos viver tempos de paz, tempos felizes, em que Deus será o Deus dessa nação. Porque nós sabemos que muita gente ainda precisa reconhecer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua casa. Que na tua casa tenha motivo de sorrir, que na tua casa tenha paz. Essa paz que Deus tem me dado nessa tarde, que entre na sua casa e que entre no seu coração.
Um beijo para todos. Cadê? Eu não vi Thalita, mas acho que eu vi ela entrando aí. Um beijo, Thalita. Continuamos orando, querida. Deus te abençoe. Beijo, mana. Obrigada aí pelo carinho. Deus abençoe a todos vocês. Até amanhã, 1h30 da tarde, querendo Deus. Deus abençoe. Um beijo, Jaqueline. Fique com Deus. Um beijo aí nas crianças. Um beijo em todo mundo. Beijo para todos os netos, para todos os sobrinhos. Deus abençoe. Um beijo, Rô. Beijo, Rodrigo. Beijo, Rebeca. Nilma, um beijo para todo mundo aí, ó. Fique com Deus. Fui.